Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula do nosso intensivo de revisão do Biologia Mais. Nós já estamos na semana 11, lembrando que nós temos 19 semanas, então já passamos da metade, estamos indo para a reta final de preparação para o Enem e os outros vestibulares que vocês vão enfrentar essa maratona que se aproxima, ok? Hoje nós vamos trabalhar a Fisiologia Humana, parte 2, lembrando que na aula da semana passada nós iniciamos ali o estudo, ou revisamos a parte de digestório, de respiratório e de cardiovascular. Hoje nós vamos dar continuidade à parte de Fisiologia Humana, fazendo a revisão hoje e finalizando na semana que vem a parte de Fisiologia Humana 3, tá? Então, antes de mais nada, vamos revisar um pouco aqui, pessoal, a parte de sistema imunológico, sistema imune, o sistema de defesa, tá? Então, basicamente, quando eu for falar de sistema imunológico, o sistema de defesa do corpo, tá? Nós temos que deixar bem claro algumas coisas. Primeiro, nós temos as células de defesa, os chamados leucócitos. Os leucócitos são os glóbulos brancos. São as células de defesa produzidas lá na medula óssea vermelha, tá? Você tem a linhagem mieloide, a linhagem linfóide, certo? E dentro de leucócito nós temos algumas células. Nós temos também os macrófagos, que são células de fagocitose. São células que não estão diretamente no sangue, mas estão no tecido, tá? No tecido conjuntivo ao redor, adjacente, tá? E são células relacionadas à fagocitose. Eu digo aqui porque os monócitos fazem parte dos leucócitos. Então, leucócitos nós temos os granulócitos, tá? Que nós já vimos isso na revisão sobre sangue. Granulócito, nós temos os neutrófilos, eosinófilos e os basófilos. Tá? Do outro lado, nós temos os agranulócitos. Os agranulócitos, né, que seriam os monócitos, que dariam origem aos macrófagos, ok? E tem os linfócitos, que aí nós teríamos o linfócito do tipo T, o linfócito do tipo B, tá? O linfócito do tipo T, ele poderia ser o T4 ou então T8. E o linfócito do tipo B só tem ele mesmo. E o linfócito do tipo B, ele dá origem a uma outra célula chamada de plasmócito, que nós vamos falar dela ainda também. E dentro aqui dessa célula de defesa ainda, tá? Nós temos os chamados natural killer, que né, da palavra em inglês seria o assassino por natureza, que seriam células chamadas de NK. Essas células NK também auxiliam na defesa do corpo, tá? Então, o primeiro agente que vai atacar o invasor fagocitário é o macrófago, que é o grande comedor, tá? Então eles são derivados dos monócitos do sangue e vão nos tecidos conjuntivos realizar esse primeiro combate, ok? Aí nós vamos ter o linfócito T auxiliar. O T auxiliar é esse aqui, é o T4. Em inglês ele é chamado de helper, né? Que vem de auxílio, de ajuda. Eles também são chamados de CD4 devido a algumas proteínas presentes na membrana plasmática dessas células, tá? Que os identifica. É uma das diferenças, por exemplo, para os linfócitos T e B com o natural killer. O natural killer também é um tipo de linfócito, mas ele não tem essas proteínas CD, que a gente chama de cluster differentiation, o CD4, o CD8, né? O natural killer não tem, por isso que ele é intitulado uma célula um pouco diferenciada, tá bom? Então, ó, o que o linfócito T4 ele vai fazer? De certa forma, ele vai receber as informações provenientes dos macrófagos, tá? Como se eles falassem apresentação de antígenos, e vai repassar essas informações para os linfócitos B e para os linfócitos T8, chamados de citotóxicos. Então, de certa forma, o linfócito T4 é como se fosse um coordenador, tá? Um coordenador do sistema de defesa. Ele em si não vai pôr a mão na massa, ele não vai combater diretamente o invasor, mas ele vai traçar a estratégia, traçar o plano de ação para combate ao invasor. Tanto que o vírus HIV, né, que é o causador da AIDS, o principal alvo deste vírus de multiplicação é o próprio linfócito T4. E à medida com que a doença vai avançando, o vírus vai ganhando a guerra contra os linfócitos T4
infelizmente lá na frente a pessoa fica vulnerável a qualquer outro tipo de infecção secundária, tá? Consequentemente, tá, pessoal, outros linfócitos não vão ser ativados com a queda, a destruição dos linfócitos T4 ou CD4, e por isso que a AIDS é tão problemática, tão grave, porque ela ataca diretamente o sistema imune da pessoa, o coordenador, o diretor, né, como queiram chamar, que seria o linfócito T4, tá? Aqui é o linfócito T4, mais roxinho no meio das hemácias que o circundam. Lembrando sempre que as hemácias sempre estão em maior número do que qualquer outra célula sanguínea, tá? A hemácia disparado, mais de 5 milhões de hemácias por gota de sangue. Um leucócito, né, um glóbulo branco, vai ficar em torno ali, de 5 a 10 mil, de 5 mil a 10 mil, dependendo do estado de saúde da pessoa, tá? O linfócito B, que é esse aqui, ele é subordinado ao linfócito T4 e ele dá origem aos plasmócitos. Basicamente, o linfócito B, ele tem função de produção de anticorpos, produção de imunoglobulinas, tá? Então, ó, produzem anticorpos, que são proteínas específicas. Proteína específica é como se fosse uma chave fechadura. Ele é feito especificamente para a superfície do invasor, tá? Toda substância estranha ao corpo eu chamo de antígeno. Então, quando eu usar a palavra antígeno, eu estou me referindo a uma bactéria, a um vírus, a um protozoário, a um grão de pólen, a poeira, qualquer coisa que possa te trazer uma reação imunológica é parte de um antígeno, porque essa reação de neutralização é do antígeno com o anticorpo. O anticorpo é feito especificamente para aquele antígeno, para que ele possa atuar, tá? Então, os linfócitos B dão origem aos plasmócitos, que são aquelas células também presentes nos tecidos, assim como os macrófagos, tá? Então, no caso, monócito dá origem ao macrófago, linfócito B dá origem ao plasmócito. Monócito e linfócito B estão no sangue, macrófago e plasmócito estão nos tecidos adjacentes ao redor do sangue. O macrófago faz fagocitose e o plasmócito produz anticorpos. Essas são as principais diferenças para que a gente possa entender o que é um macrófago, o que é um monócito, o que é um plasmócito, tá bom? Então não se preocupe com isso. Essa figura inicialmente era para mostrar a disposição do plasmócito aqui, porém ela está bem borrada. Não sei se vocês vão conseguir identificar, tá? O plasmócito é essa célulazinha aqui, ó. Ela tem um núcleo bem grande e ela tem uma disposição curiosa da sua heterocromatina. O plasmócito ele é meio conhecido no meio acadêmico aí como a célula da roda de carroça, tá? Porque muitas vezes tem esse aspecto alternado assim da cromatina e lembra vagamente, forçando a amizade, uma roda de carroça. Então assim eu consigo identificar o plasmócito dentro do corpo, né, de um tecido, uma lâmina de um exame, tá bom? Então falamos sobre o macrófago, falamos sobre o linfócito T4, que é o helper, falamos sobre o linfócito B, falamos sobre os plasmócitos, agora vamos falar sobre o T8. O linfócito T8, gente, é conhecido como citotóxico, isso mesmo, ele é tóxico para a célula, mas como isso funciona? O linfócito T8, ele sai procurando, ele sai verificando se existe ali no organismo alguma célula suspeita. Como eu vou dizer, o que é uma célula suspeita? Uma célula que esteja contaminada por um vírus ou uma bactéria. Se um vírus entra, gente, tá? Aquelas plaquinhas do banheiro, né, que você vai entrar no banheiro, está escrito ocupado ou livre. É uma coisa antiga que a gente via, enfim, não sei se ainda existe isso. Mas é como se você estivesse entrando no banheiro e colocando lá ocupado, não entre. Quando um vírus entra numa célula, ele deixa um pedaço dele, antígeno, na superfície. Então é como se você olhasse para uma célula como essa, se você não verificar nada na superfície, ok, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas de repente você entra lá e você vê tipo um bigode assim, né, ó. Olha lá, vê um bigodão. Fala, mas que coisa doida, o que é esse bigode aqui? Isso aí pode ser de um estranho, pode ser de um invasor. Muitas vezes o vírus entrou e deixou um pedaço dele para fora. Então, um antígeno. Então, essa célula citotóxica, ela sai procurando essas pistas. E uma vez que ela encontra, pensa, olha, encontrou. Puxa, olha essa célula suspeita. Acho que tem um vírus lá dentro. Ela vai lá com uma proteína chamada de perforina e
fura a célula, a membrana plasmática dela, e essa célula começa a morrer. Ela entra num processo chamado de apoptose, é uma morte programada, ela morre matando o vírus que está lá dentro, evitando com que ele consiga se disseminar. Isso também ocorre para células transplantadas e também células cancerígenas. Qualquer movimento estranho que a célula humana possa apresentar, o linfócito citotóxico ele vai atuar diretamente, tentando barrar, tá, essa manifestação, ok? Então ele reconhece e mata células alteradas, como aquelas células infectadas por vírus. Também responsável por rejeição de células transplantadas e também responsável por rejeição, por ataque a células que manifestam divisões descoordenadas, como por exemplo células com características oncogênicas, características cancerígenas, ok? Aqui nós temos uma visão geral do corpo humano, mostrando alguns órgãos importantes, órgãos imunológicos importantes, tá? Então nós temos ali, ó, deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês. Nós temos órgãos, os órgãos imunes, tá? Do sistema imunológico. Nós temos ali as tonsilas, que fica aqui na garganta, que a gente chamava antigamente de amígdala, mas como existe uma região do cérebro que chama de amígdala, para evitar essa confusão, a palavra foi substituída por tonsila, que protege nossas vias aéreas ali contra invasores. Você tem o próprio timo, o timo que participa da maturação das células T, por isso que eles são chamados de linfócitos T, justamente por causa do timo, tá? Os chamados linfonodos, os linfonodos são estruturas estratégicas que ficam distribuídas nas axilas, no pescoço, nas virilhas, atrás do joelho, como se fossem quartéis generais distribuídos ao longo do corpo, tá? Onde linfócitos estão ali prontos para serem utilizados, prontos para serem distribuídos para a corrente sanguínea e assim combater os invasores. Temos também ali placas de Peyer, placas de Peyer, que são locais no intestino, que realizam essas maturações dos linfócitos. Nós temos a parte da medula óssea, tá? Medula óssea vermelha, tá bom? Porque todas aquelas células que a gente comentou, linfócitos, os macrófagos, os monócitos, são produzidos ali na medula óssea vermelha. Dentre outros também, fígado e baço, eles têm uma função também de produção de células sanguíneas no começo da vida, na embriogênese, depois de degradação, de destruição, tá? Tem também o apêndice, que é uma estrutura vestigial, que muitas vezes pode ter ali alguma relação de produção de linfócitos, de armazenamento, mas se ele for inflamado, alguma inflamação apendicite, ele tem que ser retirado. Então temos ali alguns locais estratégicos para que esses órgãos sejam posicionados e nos defendam, tá bom? Aí nós vamos ter aqui o sistema imune em ação. O que nós vamos ver no sistema imune em ação, pessoal? Vou passo a passo do que aconteceria caso o invasor entrasse. Então, primeiro de tudo, uma bactéria entrou no corpo, uma bactéria voraz, uma bactéria perigosa. Meu Deus, uma bactéria entrou, o que vai acontecer? Primeira coisa, ela vai levantar suspeita, porque ela é um estranho, ela tem antígenos. Esses antígenos são diferentes do que a gente está acostumado. A primeira barreira, o primeiro cara a chegar lá é o macrófago. Ele já vai chegar com os dois pés no peito da bactéria, ele não vai perguntar primeiro para agir depois. Então ele já vai fagocitando. Se é estranho, já vai fagocitando, porque eu sou o macrófago, eu sou o grande comedor, Então ele vai comendo, depois ele pergunta se está tudo bem, certo? Ele vai fagocitar a bactéria. Mas, pessoal, presta atenção, não adianta ele comer e não contar para ninguém. Ele precisa comer e falar para alguém quem que ele comeu. Por quê? Porque se ele não contar, ninguém vai ficar sabendo. Eu acabei de comer uma bactéria terrível, mas eu não contei para ninguém. Então ninguém fica sabendo e está todo mundo correndo perigo. Então a primeira coisa que ele faz depois de fagocitar a bactéria é apresentar os antígenos para o linfócito T4. O que é isso?
Óbvio que a bactéria morreu, tá? Então pensa que isso aqui é uma bactéria, ok? E aí ele matou a bactéria, comeu e sobrou só isso aqui. Essa é a única parte que sobrou da bactéria. A bactéria não está mais viva, ela não gera mais perigo para o corpo, mas é isso aqui que sobrou. Aí é como se ele chegasse para o linfócito T4 e falasse: linfócito, acabei de comer uma bactéria que tinha isso aqui, ó. Então, preste atenção, ela usava esse chapéu. Então, se chegar alguém com esse chapéu aqui, você pode atacar. Ou você pode coordenar o ataque, né? Aí o linfócito fala: poxa, macrófago, muito obrigado por você ter me avisado. Você pode deixar que falou para mim, falou para todo mundo. Eu vou espalhar a notícia, como se ele fosse o fofoqueiro da turma ali, tá? E assim ele espalha a notícia, ok? O que ele vai fazer? Ele vai liberar uma substância chamada de interleucina, que é uma substância química com um sinalizador, e vai reunir a galera. Então é como se ele chamasse: pessoal, vamos aqui nos reunir, por favor, tem um recado para vocês. Quem que ele está reunindo? O linfócito B e o linfócito T8, que são subordinados a ele. Aí ele vai dizer o seguinte: vejam só, recebi uma notícia hoje que o macrófago acabou de matar, acabou de fagocitar uma bactéria que continha este antígeno aqui, esse chapéu. Gostaria que todos vocês prestassem atenção nisso e produzissem defesas contra ele. Então, basicamente, depois de serem avisados pelo linfócito T4, o linfócito B e o T8, eles passam a procurar esse chapéu. O linfócito T8 procurando células que contenham isso. Então, se por acaso, cadê minha bactéria? A bactéria viva entrou na célula e deixou o chapéu para fora, quando o linfócito T8 chegar, ele vai perceber aqui o antígeno da bactéria e vai destruir a célula, porque ele é um destruidor, ele é um citotóxico. Já o linfócito B, ele não vai fazer isso, ele vai produzir anticorpos contra esse antígeno aqui. Tá? E aí quando ele chegar e encontrar, por exemplo, a bactéria dando bobeira por aí, os anticorpos produzidos pelo linfócito B e pelos plasmócitos vão se acoplar e vão neutralizar a bactéria. Mas, o que pode acontecer, gente? Pode haver uma mutação e a bactéria pode sofrer uma mudança. E aí quando o fagocitário ou quando o anticorpo tentar chegar nela, vai ser diferente o encaixe, não vai dar certo. Então, nesse caso, a bactéria, o vírus, que sofre mais mutações que bactérias, o vírus acabou driblando a defesa, tá, do corpo. Aí, para que a defesa se adapte, essa bactéria com o novo chapéu, com nova mutação, ele precisa ser fagocitado de novo pelo macrófago. O macrófago tem que apresentar o antígeno de novo para o linfócito T4. O linfócito T4 tem que reunir a galera e apresentar o antígeno para eles, para que eles possam produzir anticorpos específicos para o nosso invasor, tá bom? Aí nós temos aqui, ó, essa parte ilustrada, né, um desenho mostrando essa apresentação de antígenos. Então aqui a gente tem o antígeno, a bactéria, você vai ter a fagocitose, ok, pelo macrófago, a digestão ali, a fragmentação do invasor, a exposição do antígeno à superfície do macrófago e o reconhecimento pelo linfócito T, que depois vai fazer todo o processo de ativação, tá? Aqui é a mesma coisa, nós temos o reconhecimento, né, dos antígenos pelas células T, aqui é como se fosse o T8, tudo bem? O T8 já foi avisado, reconheceu o antígeno e destruiu a célula, o citotóxico. Tá? Aqui você tem os anticorpos que acabam neutralizando os antígenos pela produção dos anticorpos de linfócito B, e tem as células de memória também que a gente vai falar daqui a pouco. Eu tenho dois tipos de imunidade dentro do sistema. Eu tenho a imunidade humoral e a imunidade celular. A imunidade humoral, o nome já diz, humor. Humor é líquido. Tá? É a imunidade líquida, a imunidade que está no sangue, é a imunidade que tem produção de anticorpos. Anticorpos que eu posso chamar de imunoglobulinas. Imunoglobulinas, tá? Produzidas pelos plasmócitos, onde? No tecido conjuntivo, e produzida pelos linfócitos B, onde? No sangue. Tá? Aí tem aquela reação chave-fechadura, a reação antígeno-anticorpo, onde você tem que ter o encaixe perfeito. Tá? Então, se eu tenho um antígeno dessa forma, desse formato,
é necessário que eu tenha um anticorpo que tome o formato específico, né, e neutralize o antígeno. Por isso que esse encaixe entre antígeno e anticorpo é tão fundamental para o bom funcionamento do sistema imune, tá? Os anticorpos ligados aos antígenos, eles não matam o invasor, eles inativam. Quem mata continua sendo as células fagocitárias, continua sendo os macrófagos e também os neutrófilos. O anticorpo ele vai inativar, vai neutralizar, vai facilitar a fagocitose por macrófagos e por neutrófilos também, beleza? Então aqui nós temos um esqueminha mostrando, por exemplo, se um invasor tiver 3 tipos diferentes de antígenos, ele tem lá um cilindro, uma esfera e um cone. Eu vou ter que produzir 3 tipos diferentes de anticorpos, para que cada um neutralize um antígeno específico e assim aumente, tá, a reação ou otimize a reação do sistema imune. Por isso que invasores com muitos antígenos são muito mais difíceis de serem combatidos, que eu tenho que produzir um número de anticorpos muito maiores, tá? Aqui nós temos os 5 tipos de imunoglobulinas que nós temos no corpo. A primeira delas é a chamada IgG. IgG, esse G é de gestação. Tá? Essa aqui, gente, essa imunoglobulina é a mais abundante no nosso plasma e na nossa linfa, em torno de 70% a 80%, tá? Facilita a fagocitose, confere proteção contra bactérias, vírus e toxinas, protege o feto que atravessa a placenta. É o caso único das imunoglobulinas, ou seja, essa IgG é a de memória, geralmente. É aquela que nós tivemos contato com algum invasor ou alguma vacina já anteriormente. Então, todas as doenças que a mãe já teve, que a mãe é protegida e tem IgG, vai passar para o feto e o feto vai ser protegido também. Então, por exemplo, se a mãe é vacinada contra a catapora, ela não vai pegar catapora durante a gestação. O bebê também não vai pegar catapora mesmo estando vacinado, porque ele está recebendo essas imunoglobulinas da mãe, ele está protegido. Enquanto ele estiver na barriga da mãe pela placenta, ele está sendo protegido pela IgG, tá? Então, se você teve uma doença anteriormente, vamos colocar lá, você já teve catapora, se eu pesquisar no seu corpo os anticorpos, eu vou encontrar IgG para catapora, porque você já teve, tá? Agora, recentemente você pegou Covid, por exemplo, certo? Se recuperou da Covid. Se você tiver, se for assim, um fato recente, um fato agudo, você está doente, eu vou encontrar um outro tipo de imunoglobulina, que não é IgG. Nós vamos encontrar a chamada IgM. Tá? Essa IgM é o quê? É o primeiro anticorpo a surgir após a exposição. Então, como você já teve catapora lá atrás, você não tem mais IgM. Mas se você teve Covid há pouco tempo e está com Covid nesse momento, você vai ter IgM, porque é o primeiro anticorpo a ser produzido contra aquele invasor. Depois ele vai, né, ser substituído pela IgG, que é o imunoglobulina da gestação, imunoglobulina da memória, tá? Depois que a mamãe dá à luz, a criança nasce, ela vai receber IgA. O IgA é de aleitamento. O anticorpo que vai passar pelo leite e vai continuar fazendo a criança protegida. Por isso que uma criança que mama no peito, ela dificilmente adoece enquanto ela está mamando. Tá? Depois que tira do peito e passa para a mamadeira somente, aí dá para perceber que a criança começa a ter ciclos de doenças porque ela começa a ser exposta aos antígenos ao redor. Antes ela estava sendo protegida pela placenta e depois pelo aleitamento materno. Tá? Mas vai chegar uma hora que ela precisa produzir seus próprios anticorpos. Nós ainda temos 2 outras formas. Então o IgG é de memória, né? É o mais abundante que nós temos, que é a memória com todas as doenças que nós já tivemos. IgA vai passar pelo aleitamento materno, pelas mucosas, é a proteção de mucosas, uma entrada do corpo que nós temos. IgM é o mais recente, tá? Aí você tem IgD, que funciona principalmente como receptor de antígeno das células B, tá? Os linfócitos B têm isso para reconhecer os invasores. E você tem o IgE. O IgE está relacionado a alergias normalmente, tá? Mas se eu tiver que lembrar só 2 imunoglobulinas, lembre IgM, que é de doença recente, e IgG,
que é de doença passada, tá bom? Isso aí é de memória, isso vai facilitar bastante a sua vida quando estudar imunologia, certo? E isso é imunidade humoral, tá, gente? Imunidade via anticorpo, via líquido, via sangue, via linfa, via saliva, tá? Agora a gente vai estudar a imunidade celular. A imunidade celular principalmente tem a ver com os linfócitos T, citotóxicos, aqueles que atacam células defeituosas, células contaminadas, células transplantadas, células cancerígenas, tá? Então eles reconhecem células anormais ou que são infectadas por vírus. Os linfócitos T8 ou CD8 matam essas células anormais, liberando uma substância chamada de perforina. Essa perforina, como eu disse, ela vai perfurar e vai matar a célula infectada, a célula defeituosa, ok? Aqui nós temos uma imagem de uma célula de defesa, um linfócito T8 atacando uma célula cancerígena, abraçando e liberando a perforina. Olha nesse caso aqui, eu tenho uma célula normal e vírus infectando essa célula. Perceba a superfície dessa célula. Não tem nada. Depois que o vírus infectou a célula, veja como é que ficou a superfície da célula. Aquelas espículas, aqueles spins, né? Aquelas proteínas virais ficaram expostas na membrana celular. Quando o linfócito T8 chega e reconhece essa membrana, ele sabe que ela está infectada. Se ele tocasse essa célula aqui, ele veria que não tem infecção, mas ao tocar essa célula fica claro, tá, que ela está infectada e neste caso ela vai iniciar a perfuração, né, iniciando ali a destruição dessa célula para preservar o nosso corpo, tá bom? Aqui seria a exposição ao antígeno que gera a célula de defesa. Então, por exemplo, a gente pega aqui este antígeno, foi exposto ao linfócito B, o linfócito B recebeu essa mensagem, a partir dele passa a ter duas linhagens específicas. Uma linhagem ativa, que vai produzir plasmócitos, que vão produzir anticorpos, que vão neutralizar o invasor. E uma outra linhagem mais passiva, que vai ser a produção de células de memória, para que em uma segunda exposição desse antígeno, os resultados sejam muito melhores, tá? Como neste caso aqui, ó. Então, por exemplo, eu tive a primeira exposição ao antígeno. Então, da exposição até efetivamente produzir anticorpos, levou um tempo maior e o número de anticorpos não foi tão grande, porque eu tive que produzir linhagens, plasmócitos, células de memória, tá? Produzir anticorpos e combater o invasor. Em uma segunda exposição ao antígeno, o que acontece? Essas células de memória não precisam esperar todo aquele processo do macrófago, linfócito T4, ativar o linfócito B. Ele já responde imediatamente produzindo plasmócitos e anticorpos. Então, a distância entre a exposição e a resposta é bem menor, ó. Exposição e resposta. Então ela é menos da metade. E a quantidade de anticorpos produzidos em uma resposta secundária é muito maior do que numa resposta primária. Mesma coisa aqui, ó. Por isso que a gente precisa geralmente tomar vacina para se proteger de uma doença. Então, ó, tomando vacina, eu vou produzir anticorpos. Se eu pegar a doença depois, se o invasor real chegar no meu corpo, ele vai ter uma resposta que ele nunca esperava. É como se a gente estivesse planejando algo, uma surpresa para ele. Quando efetivamente ele chegar, ele vai dar de cara com o exército protegendo o corpo e vai se dar mal, tá? Aqui é quando eu tenho, por exemplo, um ferimento que promove a entrada de micro-organismos, tá? Esses patógenos estão entrando, existe toda uma reação, né, do corpo, liberação dessa substância chamada de citocinas, certo? Essas citocinas vão acelerar o processo de, por exemplo, a elevação da temperatura corporal, tá? Ela indica para o seu hipotálamo que tem algo errado, que não é para baixar a temperatura, que é para deixar ela subir, tá? Ó, os macrófagos também liberam essas citocinas, as células de defesa de modo geral. Por que a febre é importante, gente? A febre, ela tem duas funções principais. A primeira é subir sua temperatura e te avisar que alguma coisa está errada.
Ó, estou com febre, peraí que algo está errado, eu vou me sentir indisposto, cansado, vou ficar de repouso, não vou para balada, não vou fazer esporte agora, eu vou me dedicar a esperar meu corpo curar. Outra coisa interessante é que numa temperatura acima de 38 graus, as células de defesa, os linfócitos, os macrófagos, eles se multiplicam com mais eficácia, com mais eficiência. Então, além de elevar a temperatura para que você seja avisado e que você entre no repouso, essa elevação tem uma função, que é aumentar a quantidade de células de defesa circulando ali para atacar os invasores. É claro, gente, que não posso ter febre muito alta, que febre muito alta desnatura proteína, e isso pode provocar, inclusive, a morte. Você pode morrer de febre. Pode não morrer do patógeno em si, mas a febre, se ela for acima de 40 graus, 41 graus, é muito perigoso, porque em 42 graus proteínas começam a se desnaturar, com a temperatura normal de desnaturação, e se isso acontecer, a pessoa pode entrar em coma, e depois ela pode retornar do coma, e mesmo assim ela tem sequelas, porque causou desnaturação de proteínas, tá bom? Aqui nós temos dois tipos de imunidade, ó. Temos a imunidade chamada de inata ou natural, que seria a imunidade relacionada às células fagocitárias. Aqui entraria, por exemplo, macrófagos e os neutrófilos. Tá? E eu tenho a chamada adaptativa ou adquirida, que é aquela que eu só vou adquirir se eu entrar em contato com o invasor, tá? Então, por exemplo, na ativa eu posso produzir anticorpos, na passiva eu vou receber os anticorpos. Então, uma você vai trabalhar, você vai produzir, a outra você vai receber. A ativa, ela é lenta, porque você tem que aprender a responder. A passiva, ela é rápida. Alguém vai fazer para você. Você vai conseguir chegar no seu objetivo, mas alguém vai fazer para você. Só que a ativa, apesar de ser lenta, ela gera memória. É aquela história, se você aprendeu a fazer, gente, qualquer coisa que aconteça, você sabe, você vai repetir o processo e vai estar seguro. Agora, se alguém fez para você e você não aprendeu a fazer, não gera memória. Então, se aquele problema acontecer de novo, você vai ter que chamar alguém para resolver para você, e nem sempre isso vai ser possível. Então, nesse caso, eu tenho imunização ativa natural. O que é natural? É quando você fica doente. A melhor forma de ensinar o seu corpo como combater o invasor é pegar o invasor. Então, ficar doente. Se você já teve catapora quando criança e se curou da catapora, está saudável hoje, você está imune à catapora. Então, você teve ali uma imunização ativa do tipo natural. Mas a gente sabe que a gente não pode esperar algumas doenças atacarem o nosso corpo para a gente desenvolver defesa, porque a gente não vai dar tempo. Então aí eu tenho a artificial, que entra o processo de vacina. A vacina tem os anticorpos, não produz anticorpos, a vacina tem os antígenos, ou o próprio organismo enfraquecido ali, que vai avisar como você vai fazer os seus anticorpos. Na passiva, eu não tenho muito tempo ou condições para produzir os meus próprios anticorpos. Alguém vai ter que fazer isso para mim. A natural é no caso da mãe, pela placenta, ou pelo leite, o aleitamento. Tá? Então, quando o bebê frágil, pequenininho, está dentro da barriga da mãe ou está sendo amamentado, ele está sendo suprido por essa necessidade, tá, de anticorpos que a mãe tem e vai passar para ele. Então, isso é passiva, o bebê vai receber e é natural, a mãe vai passar para ele, natural. Agora eu tenho o soro que é para uma emergência. Eu não posso esperar, né, o indivíduo foi picado por uma cobra, tentar produzir anticorpos sozinho. Eu preciso de alguém que produza esses anticorpos para que eu possa ter uma segurança e aplicar numa emergência. A diferença é que o soro não gera memória e a vacina gera. Tá bom? Então, imunização ativa do tipo natural é ficar doente, se curar e ficar imune. Imunização ativa do tipo artificial é tomar uma vacina que vai ensinar o seu corpo a como produzir anticorpos e você vai se tornar imune. Imunização passiva do tipo natural, a sua mãe produz anticorpos e passa para você, ou passou para você pela placenta e pelo leite materno.
E passiva artificial, um cavalo geralmente produziu anticorpos, foi exposto ao antígeno, produziu anticorpos, esses anticorpos do cavalo foram retirados, foram purificados e foram aplicados para uma pessoa que precisou, por exemplo, em contato com um tipo de veneno que não possa esperar muito tempo, tá? Então se recebe esse soro. A questão é, como o soro é um anticorpo de cavalo, pode ser que o seu organismo crie anticorpos contra o anticorpo do cavalo. Então a pessoa não pode ser picada por a mesma cobra por muitas vezes, porque ela pode desenvolver uma resistência ao próprio soro. Olha que coisa louca. Principalmente para aqueles caras que trabalham com isso, né? Zoológicos, fazem exibições com cobras. Então passa a ser um risco muito grande que ele corre, caso ele já tenha sido picado por muitas vezes pela mesma espécie. Essa figura mostra, é uma figura que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, caiu até no Enem, tá? Ele mostra a relação do imunobiológico 1, ele coloca lá, vírus, bactérias, pau, a mulher tá aplicando vírus e bactérias na outra, fala, meu Deus, tá aplicando para ficar doente, né? E aqui tem lá, uma cobra injetou no cavalo, tirou o sangue do cavalo, purificou e está aplicando na pessoa e a pessoa está pensando na cobra, ou seja, ela está tentando dizer que ela foi picada pela cobra. Tá? Então é para relacionar o imunobiológico aqui, ok? Aí, gente, sobre a vacina, né? A vacina, normalmente ela é feita injeção, injetável, né? As pessoas têm medo de injeção, porque injeção dói, né? Não dói, dá aquela picadinha, incomoda, não é passar a mão, alisar ali, dá uma picadinha que incomoda, é melhor não ter, mas a gente sabe que injeção às vezes ajuda muito, tá? E aí criaram, principalmente para criança não ter medo da vacina, criaram a gotinha, a gota, que é da poliomielite, por exemplo, da Sabin, tá? E aí falaram, mas a gotinha, a criança tinha aquele ranço, né? Aquela dificuldade, aquele medo. Aí criaram um personagem, o Zé Gotinha. Falaram, o Zé Gotinha, o seu amigo, ele vai te ajudar ali a tomar a vacina, a gotinha e tal. O problema, gente, é o seguinte, que esse Zé Gotinha, ele tinha que ser padronizado pelo Inmetro, né? Para ter um padrão em todo lugar. Porque se a gente for lá, por exemplo, lá para Costa Rica, ou lá para o interior de Goiás, né? Vai ter um Zé Gotinha desse jeito aqui, ó. Olha lá o Zé Gotinha. Meu Deus, parece um capanga, né? Um integrante da Ku Klux Klan, né? Vai cortar a cabeça da criança lá. Obviamente a criança vai chorar, né? Então nesse caso fica muito complicado você ter a confiança de uma criança num Zé Gotinha daquele patamar ali, tá bom? Então vamos lá. Aí as duas questõezinhas sobre vacinas que o Enem trouxe pra gente, ó. Primeiro Enem de 2014, aquela mesmíssima figura que eu mostrei para vocês. Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e equinos, pois confere imunidade passiva. O imunobiológico 1 é vacina, é imunidade passiva? Não. Transfere células de defesa? Você está transferindo células de defesa? Não, eu estou aplicando antígenos, invasores. Suprimem resposta imunológica, e se eu suprimir resposta imunológica, eu vou matar a pessoa, não posso suprimir, eu tenho que aumentar a resposta imunológica. Estimula a produção de anticorpos, nesse caso, ó, o imunobiológico 1 é a vacina, que vai produzir anticorpos na mulher. O imunobiológico 2 é o soro, só que nesse caso ele estimula a produção de anticorpos no cavalo, tá? Desencadeia a produção de antígeno. Eu não vou produzir antígeno, gente. Eu quero produzir o quê? Anticorpo. Então eu produzi anticorpo na pessoa com a vacina e produzi anticorpo no cavalo para a produção do soro. Não está dizendo que o soro produz anticorpos, tá? O soro é anticorpo. O soro tem anticorpo lá dentro. Então houve a produção de anticorpos no cavalo para que o soro fosse usado no ser humano, tá? Então a letra D de dado. Aí nós temos aqui um Enem de 2016. Gente, é muito parecido a resposta. O texto é diferente, mas a questão é muito parecida. Veja, 2 anos de diferença, tá? Nem sempre é seguro colocar vírus inteiro numa vacina. Alguns são tão perigosos que os cientistas preferem usar só os seus genes. Aquele que fabrica o antígeno, proteína que é reconhecida como células de defesa. Uma das vacinas de alta tecnologia é da hepatite B, que é a antihepatite, né?
Um gene do vírus é emendado no DNA de um fungo inofensivo, que passa então a produzir uma substância que é injetada no corpo humano. São tipos mais modernos de vacina, né? Apesar de não é tão moderno, porque aqui é de 1999, esse texto é super interessante. A função da substância produzida pelo fungo no organismo humano ou seja, eu coloquei um gene da hepatite B do vírus dentro do fungo, esse gene produziu um antígeno, lembra do antígeno, tá? É como se você estivesse pegando um fungo e colocasse aquele antígeno no fungo. Quando a pessoa, e ele vai produzir uma substância. Quando você injetar a substância no corpo, os seus anticorpos vão ser produzidos de acordo com esse antígeno que o fungo produziu, só que ele produziu de acordo com o gene da hepatite. E quando o vírus da hepatite efetivamente entrar no seu corpo ativo, podendo causar problemas, você já vai você vai reconhecê-lo por fotos, vamos dizer assim, esse aqui eu conheço. Sabe quando você encontra alguém no mercado, fala, cara, quem é aquela pessoa? Você fica tentando lembrar, você descobre que ele é seu amigo da rede social, que você nunca encontrou. Você tem algum amigo da rede social que você nunca encontrou? Né? Então, é mais ou menos isso. Você conhece a pessoa por foto e quando você vê ao vivo, fala, nossa, olha lá como que ela é ao vivo, nem é tudo isso aí, né? Então, é mais ou menos isso que acontece com o vírus, tá? Então, a resposta, gente, é essa aqui. Também desencadear a produção de anticorpos no corpo humano, beleza? E aí, para fechar essa primeira parte da nossa aula, nós vamos falar sobre... Eu vou pagar mico para vocês, e que eu adoro pagar mico, né, gente? Vocês sabem disso. Então, eu vou pagar mico cantando a música da imunização. Então, veja que nós temos um macrófago, infecção, aí eu tenho sintomas da inflamação, que é dor, calor, rubor e tumor, inchaço. Pensa numa unha encravada, uma espinha, aquela espinha madura, pronta para ser espremida. Linfócito T4, interleucina, que chama o linfócito B, que produz anticorpos, tá? Diapedese, o que é diapedese? É aquele ato dele passar do vaso sanguíneo para o tecido, e lá ele produz o plasmócito, que também vai produzir anticorpos. Aí você vai ter CD8, que é o linfócito citotóxico, NK, que é o natural killer, o HIV atacando o T4, tá bom? Então presta atenção na letra, depois cante várias vezes para você lembrar a música, que eu tenho certeza que vai te ajudar a resolver uma questão de vestibular, tá? Então é assim, ó. É foda, macrófago é foda, é o seu amigão combatendo infecção. Fagocitose engloba a bactéria, sente a dor e o calor. Vermelho é rubor, mas tem o T4, libera interleucina e avisa o B, anticorpo pra você. E no tecido que por diapedese origina o plasmócito, também é seu amigo. Pra você entender e nunca esquecer, CD8 e NK matadores vamos ter. Pra você entender e nunca esquecer, se pegar o HIV, o T4 vai morrer. Hey! Tem o rei no final, pra não esquecer. Beleza? Valeu, galera. Vamos agora falar sobre o sistema excretor. Bom, voltamos aqui falando do sistema excretor, sistema urinário, e vamos lá, antes de mais nada, lembrar um pouquinho sobre os tipos de excreta, tá? Começando aqui com a amônia. A amônia é uma excreta que é muito usada para peixes ósseos dulcícolas, né, que são aqueles de água doce, e também invertebrados aquáticos. Tem bastante água para eliminar, para excretar, porque a amônia ela é altamente tóxica, ela é muito solúvel e ela precisa de muita água para excreção, tá? Esses animais são chamados amoniotélicos, ok? Aí nós temos a ureia, que é o nosso tipo principal de excreta. Nós temos os peixes cartilaginosos, como o tubarão, que geram a chamada uremia fisiológica. Temos também os anfíbios adultos, porque as larvas de anfíbios excretam por amônia, tá? E nós mamíferos que excretamos por ureia. Nós somos chamados animais ureotélicos, tá? Temos ainda um dos casos extremos de excreção, que é o ácido úrico, presente em répteis, aves e também em insetos, tá? Esse ácido úrico ele é pouquíssimo solúvel, na verdade ele é pastoso, ele é pouco tóxico também, então ele pode ser armazenado dentro do ovo, dentro do alantoide, certo? E os animais que excretam por ácido úrico são chamados uricotélicos. E ainda tem um quarto tipo de excreto que não é tão falado assim,
mas eu vou frisar aqui para você que é o chamado temal. O temal é o óxido de trimetilamina, certo? Que ele é usado para peixes marinhos. Por que esses peixes marinhos? E não amônia no caso. Porque lembra que peixe marinho, apesar dele estar na água, ele já se desidrata. Se ele já se desidrata, ele não pode fazer tanto xixi, tanta urina quanto o peixe de água doce faz. Então, se ele armazenasse amônia, excretasse amônia fazendo pouco xixi, muito concentrado, ele iria ter problema. Então, no caso, os peixes de água salgada, eles acabam excretando o temal para economizar água, nesse caso, porque a urina é muito concentrada, é pouco diluída, tá? Só lembrando, então, nosso sistema imunológico, nosso sistema urinário, ele é composto por rins, por ureteres, por bexiga urinária e pela uretra. Essa é a parte anatômica do sistema que a gente tem que lembrar, tá? Aqui nós temos 2 rins que estão localizados na região dorsal ali do nosso corpo. Em cima tem as adrenais, que nós vamos falar mais adiante, tá? Dos rins partem esses 2 canais ureteres ligados à bexiga urinária e também a uma uretra. Rim e ureter de homens e mulheres são iguais, tá? Bexiga urinária do homem é um pouco maior que a mulher. Não porque é maior, é porque a mulher tem o útero ali também muito próximo. Então o útero meio que pressiona a bexiga urinária da mulher. Por isso que a mulher grávida, ela quase não consegue segurar xixi, porque o útero está pressionando bastante a bexiga dela. O homem tem em torno de 600 ml, talvez a capacidade da sua bexiga. A mulher vai ter um pouco menos, 500 a 400 ml de capacidade. A mulher grávida, então, acho que não tem nada, né? Tem um copinho ali de capacidade, porque ela está sempre fazendo xixi. A uretra é diferente. Na uretra masculina ela é maior, ela tem cerca de 12 centímetros e ela compartilha tanto o excretor, né, o urinário, a urina, quanto o reprodutor, no caso o sêmen. A mulher não, a urina da mulher é bem curtinha, em torno de 5 centímetros e é exclusiva para a urina, não tem a participação do sistema reprodutor ali, tá bom? Então, essa situação aqui. Aí nós temos aquela parte da produção de amônia, o metabólico, o principal metabólito é a amônia. Ele vai ser transformado em ureia no fígado. A transformação de amônia em ureia, gente, a amônia se transformando em ureia, tá? Isso aqui é chamado ciclo da ornitina. O ciclo da ornitina ocorre onde? No fígado. No fígado. Ele tem por função transformar a amônia em ureia, que é um produto menos tóxico, para depois ser filtrado e eliminado na urina, tá? E agora eu vou fazer um tour nosso Atlas 3D, né? Eu acho que vocês têm acesso às aulas do Atlas 3D de Fisiologia Humana. Então, mais do que nunca agora, você pode, depois das aulas, buscar lá no Atlas 3D cada aula que eu fiz sobre um sistema dentro daquele programa, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante você compreender a organização e o funcionamento do corpo humano, tá? Então vou mostrar para vocês aqui algumas imagens, né, do nosso Atlas 3D, da região pélvica ali, da região abdominal e pélvica, mostrando a localização dos nossos rins, nosso sistema excretor, tá? Então aqui nós temos os rins, esses 2 grandes vasos, esse aqui é a aorta descendente, esse aqui é a veia cava ascendente, né? A chamada aorta inferior, e aqui é a veia cava inferior que vai abdominal, né? Que vai levar o sangue do restante do corpo para o coração. Aí mais ou menos nessa região aqui fica o umbigo, mais ou menos aqui, tá? Elas se ramificam nas artérias e veias que vão para as pernas, para os membros inferiores. Aqui nós temos os rins, ureteres, a bexiga urinária do homem, a bexiga urinária da mulher ali, tá? Virando aqui o aparelho reprodutor do homem, nós vemos a bexiga urinária do homem aqui. Aqui nós vemos a próstata, bem embaixo da bexiga urinária do homem. Essa região aqui é a região do reto e do ânus, tá? Então veja que existe uma proximidade muito grande entre a parede retal e a próstata. Por isso que existe aquele exame do toque masculino, onde o médico coloca o dedo, introduz o dedo pela região anal para tocar a parede retal. Isso aqui dá o quê, gente? Menos que 2, 3 centímetros. É muito perto ali da região anal. Então, introduz o dedo, toca ali para ver se essa próstata está inchada e cria uma saliência na região retal. Ela é muito precisa esse exame, tá? Para depois ter algo um pouco mais de um exame de sangue, algo do tipo,
certo? Aqui é a visão lateral da bexiga e a próstata, mostrando que você tem uma região da uretra inicial que só passa a urina e depois que recebe o ducto ejaculatório, tá? Compartilha as duas informações. Isso aqui é um esfíncter que fica na base da próstata que controla a questão da micção da urina. Por isso fala que quando o homem tem câncer de próstata e tem que tirar a próstata, às vezes ele perde esse esfíncter. Então ele perde a capacidade de controlar a saída da urina. Ele começa a fazer xixi sem perceber, porque ele arrancou esse esfíncter nesse caso aqui, tá? Aqui é o aparelho feminino, mostrando a bexiga e mostrando o útero logo em cima. Como ele comprime a bexiga, mesmo o útero vazio, tá? Se tiver um bebê aqui dentro é muito mais, a compressão é muito maior, tá? E aqui você tem a uretra feminina, que é diferente, né? O meio ali do aparelho reprodutor. Aqui nós temos um rim, aparentemente esse rim já está falido, né? Um rim cheio de hematomas, mas só para mostrar mais ou menos o tamanho, né, do órgão, ele tem um torno aí do tamanho de uma mão humana colocada lá. Aqui a localização dele, nós temos algumas vértebras, tá entre essas vértebras torácicas, acho que é a última torácica aqui, e as lombares, tá? Então você tem, acho que é L3, a T12 e L3 mais ou menos, que ele se localiza, tá? Aqui nós temos a passagem, o formato do rim, e aí a artéria renal, direita e esquerda, e a veia renal que vai se desembocar na veia cava e vai levar o sangue de volta para o coração, tá? E essas são as principais partes do rim. Nós temos a parte da medula renal e do córtex renal. Então, por exemplo, se nós tivermos um rim aqui, nós vamos ter a parte superficial, que eu vou chamar de córtex renal, tá? Isso aqui vai ser o córtex renal, e aqui no meio eu vou ter a medula renal. Medula renal, ok? Então, essa é a composição. Dentro da medula renal, aí eu tenho essas outras peças. Eu tenho as pirâmides renais, cálices, bacinete ou pelve, que vai conduzindo a urina em formação até o ureter. O córtex renal é onde nós vamos encontrar a parte principal, a parte filtradora, que são chamados glomérulos do néfron, tá? Néfron, que é essa estrutura que nós vamos falar bem aqui. Então, o que é um néfron? Néfron tem a ver com rim, né? Fala, nefrologista é um médico que mexe com parte renal, a parte de urina. Lá no começo da zoologia a gente viu que tinha os protonefrídeos, depois os metanefrídeos, depois os rins pronéfro, mesonefro, metanefro, né? Então néfro tem tudo a ver com essa questão de filtração. Então nós temos aqui, eu vou escrever ou desenhar para vocês as partes constituintes de um néfron, para a gente poder entender basicamente o que vai acontecer. Então a gente tem uma artéria ou arteríola, e dentro ela faz um zigue-zague ali como se fosse uma montanha-russa e sai por cima, tá? Aí eu vou ter uma cápsula que envolve essa estrutura aqui, ó. Ela faz uma curva aqui, aí ela desce, aí ela sobe de novo, ela faz uma outra curva aqui, e ela desemboca num grande tubo, que tem vários. Pronto, mais ou menos assim, tá? Então aqui que eu tenho, ó. Isso aqui é a arteríola aferente. É aqui entra. Isso aqui é a arteríola eferente, tá? Isso aqui é o glomérulo de Malpighi, tá? Isso aqui é a cápsula de Bowman, tá? Cápsula de Bowman, ok? Aqui eu tenho o túbulo, vou abreviar, tá? Túbulo contorcido proximal, ou TCP, certo? Aqui eu tenho a alça de Henle, trato descendente
e ascendente. Aqui eu vou abreviar de novo, TCD, túbulo contorcido distal, e esse aqui é o chamado túbulo coletor. Tá? O túbulo coletor ele não é exclusivo de um néfron, ele compartilha, ó, cada saidinha que ele tem ali é um néfron que está conectado a ele. Tá? Então eu costumo comparar assim, é como se o néfron fosse exclusivo da sua casa, a rede de esgoto e coleta da sua casa, e quando ele joga o esgoto na rua, né, joga na rede de coleta da rua, aí ele já entra secreções entre as excreções de outras residências, né? Então, nesse caso, seria o túbulo coletor. O túbulo coletor vai pegando urina de vários néfrons ao longo do trajeto dele, certo? Então, basicamente, são essas partes do meu desenho. Confere lá comigo, ó. Corpúsculo renal, que é o quê? O glomérulo de Malpighi, aquela montanha-russa lá dentro, mais a cápsula de Bowman, que tá, a taça que está em volta. Túbulo contorcido proximal, que é o TCP, a alça néfrico-alça de Henle, o túbulo distal e o ducto coletor. Já falei do ducto coletor aqui, ok? Bom, o que vai acontecer, pessoal? Basicamente é o seguinte, nós vamos ter a filtração. Deixa eu jogar aqui, tá? Aqui nós vamos ter a filtração, ok? Glomerular. Essa filtração é por pressão. E ela é uma filtração quantitativa. O que isso quer dizer, gente? O sangue ele chega aqui com uma pressão muito alta e ele é jogado nas paredes dos capilares. Aqueles vasinhos pequenininhos são vasos capilares. E esses capilares são perfurados, eles são furadinhos, tá? Então eu jogo tudo contra a parede, como se fosse uma peneira. Qual que é o princípio da peneira? Passa pela peneira, não o que for bom ou o que for ruim, passa o que for pequeno. É o que acontece aqui, tá? Nos néfrons. Então vai passar pela peneira e vai cair na cápsula de Bowman tudo que tiver pequeno peso molecular. Isso é o chamado filtrado glomerular, tá? O chamado filtrado. O filtrado tem coisas boas e tem coisas ruins. Tem água, tem sais, tem glicose, tem vitamina, tá? Tem ureia, tem amônia, tem ácido úrico. Então tem um monte de coisa, tudo pequenininho. O que não é para passar pelo glomérulo, não é para formar no filtrado? Sangue, célula sanguínea não pode passar, não pode ter sangue na urina, porque senão alguma coisa errada está acontecendo. E proteínas, proteínas têm um peso molecular muito grande, elas não podem passar pela parede perfurada dos capilares. Então tem essa relação também, ok? Só um minuto. Eu esqueci de colocar o meu notebook para carregar, quase desligou aqui. Agora está tudo certo. Então, nesse caso, gente, não pode ter proteína ali dentro do filtrado, porque não pode passar pelas paredes dos capilares. Aí o que vai acontecer? Então, este filtrado ele vai percorrer o túbulo contorcido. E neste momento vai acontecer o quê? A reabsorção ativa, de glicose e sais. Ou seja, eu vou começar a retirar ativamente, gastando energia, glicose e sais minerais para os capilares ao redor, tá? E aí, quando chegar na cápsula, o interior da alça, o interior da alça é menos e os capilares ao redor é mais. O que vai acontecer aqui? Saída de água por osmose. Então você tem aqui o que? Osmose, tá? Absorção de água. Então você começa a absorver água, tirando da alça e devolvendo para os capilares. Chegando aqui no túbulo contorcido distal, eu vou ter a participação aqui do ADH.
o ADH vai estimular a absorção de água mais ainda. Hormônio antidiurético liberado pela neurohipófise, tá? E ainda nós vamos ter o que? Absorção de sódio pela função da aldosterona. Tem um macete aqui, ó. Aldosterona, de sódio, tá? Então a aldosterona vai, neste caso, aumentar a absorção de sódio do túbulo contorcido distal. Chegando aqui, a urina já está praticamente formada e ela vai cair no ducto coletor e de lá vai passar por outros processos, né? Para outros caminhos, como as pirâmides renais, pelve renal, ou uretra, bexiga, uretra e vai embora, tá? Então, basicamente, são esses processos. Você tem que lembrar da filtração, da reabsorção ativa de glicose no túbulo contorcido proximal, na reabsorção passiva de água por osmose na alça e na reabsorção tanto de água com auxílio do ADH quanto de sódio com auxílio da aldosterona no túbulo contorcido distal e aí formação de urina que vai para o ducto coletor, ok? Aqui mais uma vez. Deixa eu apagar aqui para vocês poderem enxergar. O néfron, tá? Tudo contorcido proximal, alça, distal e o túbulo coletor. Beleza? Aqui mostrando o glomérulo com mais detalhes, a filtração, né? A filtração vai passando pelos orifícios, tanto a ureia quanto a água, moléculas maiores, ó, como a hemácia, não consegue passar, a célula não consegue passar assim como as proteínas, tá? O filtrado sai da cápsula e vai para o túbulo contorcido proximal. Aí eu tenho um videozinho aqui para mostrar para vocês. Vamos ver se ele vai dar o play. Aí. Mostrando aqui então, tá, o processo de filtração dentro dos rins, tá? Aqui mais uma vez, acho que tem mais um videozinho, esse aqui, ó. Aqui é para mostrar lá dentro do glomérulo, tá? Vai mostrar o processo de reabsorção das substâncias boas ali dentro do túbulo contorcido proximal. Então aqui, ó, túbulo contorcido proximal, ó, eu estou devolvendo nutrientes para o sangue ativamente, tá? É isso. Aí nós temos ainda, só para mostrar para vocês a questão da eficiência renal, né? A gente, por dia, mais ou menos produzimos cerca de 160 litros de filtrado, é muita coisa, tá? Só que disso, efetivamente, apenas 1,5 litro de urina é produzido por dia, tá? 98% da água que foi filtrada foi reabsorvida, essa é a eficiência renal. A urina formada no TCD, né, túbulo contorcido distal, vai para o ducto coletor. Aí o caminho que ele segue é esse. Ducto coletor vai para os cálices menores, já na medula renal, tá? Cálices maiores, que vão se fundindo os cálices para formar maior. Depois a pelve renal ou bacinete, depois os ureteres, depois a bexiga urinária, finalmente a uretra, e aí ele é eliminado do corpo, tá bom? Aqui uma visão geral de novo mostrando a localização dessas partes que eu acabei de citar e lembrando que eu vou deixar esses slides aqui embaixo da aula para que você possa consultar com mais clareza e mais detalhes, se quiser imprimir e anotar, né, fica à vontade, tá bom, gente? E para fechar essa parte de urinário, a parte de controle hormonal. A parte de controle hormonal funciona da seguinte forma, vamos pensar o seguinte, ó, alguns hormônios são liberados aqui. Nós temos o sangue que apresenta muita água. Pouca água. Pensa que você está com sede. O que você está com sede? Você vai fazer o quê? Se eu estou com sede, eu vou lá beber água. Pronto, acabou a minha sede, tá? Mas se eu não puder beber água, se eu tiver com sede e não puder beber água, o que vai acontecer? Ó,
O sangue com pouca água vai passar lá na sua hipófise e vai avisar, ó, eu tô com pouca água. E o cara não quer beber água. Ele não pode, eu tô pedindo para ele beber água e não dá certo, me ajuda. A hipófise vai fazer o quê? Liberar o ADH. O ADH, que é o hormônio antidiurético ou vasopressina. Ele vai atuar lá, dá para enxergar aqui, estimula a absorção de água nos túbulos contorcidos distais. Então, já que eu não posso beber água, é como se lá nos meus rins eu fosse absorver mais água para tentar dar uma diluída naquele sangue com pouca água, tá? Consequentemente, agora o sangue tem muita água. E se eu tivesse bebido água quando eu senti sede? Eu teria sangue com muita água. E quando o sangue tem muita água, ele vai lá na hipófise e fala para o ADH, ADH, pode parar, tá? Não precisa mais ser produzido porque já tem água bastante. É o que acontece, por exemplo, quando você toma muita água, sei lá, tomando tereré, né? Ou chimarrão, dependendo do que você gosta, mas toma demais, bastante água. Você acaba inibindo o ADH. E ao inibir o ADH, você começa a fazer muito xixi, muita água na urina para eliminar o excesso. Isso aí tá tudo bem. O problema é se você usar bebidas alcoólicas. A bebida alcoólica, naturalmente, ela inibe o ADH. Então você vai fazer xixi da mesma maneira que você faria se você tivesse tomado muita água, só que sem beber água. Você bebeu álcool, tá? Então você vai se desidratar mais do que você deveria. No caso, quando você toma água, você está só eliminando o excesso de água. Quando você bebe álcool, você está eliminando água que seria muito importante para o seu metabolismo. Isso vai ter como consequência a ressaca, uma das consequências, né? Dor de cabeça, tá? Isso é consequência da desidratação excessiva provocada pela ingestão de álcool, tá? Temos outra situação hormonal aqui, gente. Aqui está envolver direto a parte de aldosterona. Então, ó, agora não é o problema da água, é o problema do sódio. O sangue passou com pouco sódio e ele vai passar pelas células renais. Lá nas células renais, quando o sangue com pouco sódio atravessar, vai pensar assim, poxa, tem pouco sódio aqui, eu preciso reabsorver sódio, porque o sódio é importante, por exemplo, para a bomba de sódio e potássio, transmissão de pulso nervoso, tá? Então as células renais, um conjunto de células renais chamado de mácula densa, vai liberar um hormônio chamado de renina. É um hormônio, não é uma enzima. Tinha uma renina que a gente estudou lá no digestório que coagulava o leite, né? É outra coisa. Aqui é um hormônio chamado renina, certo? O que essa renina vai fazer? Ele vai lá no plasma sanguíneo e tem uma proteína plasmática chamada angiotensinogênio. Essa renina vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina. E essa angiotensina ela vai fazer o quê? Ela vai diminuir o calibre dos vasos, ela vai aumentar o calibre dos vasos, certo? Isso vai fazer com que as glândulas adrenais absorvam, liberem aldosterona. Lembra que o ADH é liberado pela hipófise e a aldosterona é liberado pelas glândulas suprarrenais. E qual é a função da aldosterona? Aumentar a absorção de sódio no túbulo contorcido distal. Consequentemente, eu vou ter mais sódio no sangue, tá? Eu vou suprir essa necessidade e depois o feedback negativo, no caso, ele vai barrar a liberação de aldosterona. Feedback é o que, gente? É quando uma resposta que você promove autorregula a liberação de um determinado hormônio. Tá? Então, por exemplo, a aldosterona promoveu a absorção de sódio. O sódio em excesso vai inibir a aldosterona. Tá bom? O ADH estimulou a absorção de água. A água em excesso vai inibir o ADH. É assim que o controle funciona nesse caso. Tá bom? E aqui nós temos mais uma questão do Enem. Nesse caso, uma questão de 2019, que fala assim: The Kidney Project é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico que executará a maioria das funções biológicas do órgão. O rim biônico possuirá duas partes que incorporam recentes avanços da nanotecnologia, filtração de membrana e biologia celular. Esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem de hemodiálise para sobreviver. O dispositivo criado promoverá diretamente ou seja, ele está criando um rim biônico, remoção de ureia. O dispositivo criado promoverá diretamente a remoção de ureia, a excreção de lipídios, a síntese de vasopressina, a transformação de amônia,
a fabricação de aldosterona. É só a gente relacionar. Quem é que fabrica a aldosterona, gente? Acabamos de falar. É a adrenal. Ah, mas ela atua nos rins, mas não é o rim que atua. Quem é que transforma a amônia? Ciclo da ornitina. É o fígado. Não é o rim. Ah, mas tem amônia no rim? Tem na urina, mas não é a transformação. Quem é que sintetiza o ADH? Vasopressina ADH? Ah, o hipotálamo. Ah, não é a hipófise? É o hipotálamo. A neurohipófise libera. Tá? A neurohipófise libera. Excreção de lipídios. Quem que excreta lipídio, gente? Lipídio sai nas fezes. Não sai na urina, não sai gordura. Gordura sai nas fezes. Você comer lipídio demais e exagerar e comer muita gordura, você vai ter uma diarreia. Você não vai sair gordura no xixi, tá? E quem então remove a ureia é o rim. Então a função primária direta é essa. E essa seria a função do rim biônico que ele está citando no exercício, tá bom? E agora, para encerrar a nossa aula, vamos falar de sistema endócrino. Vamos lá. Bom, galera, o sistema endócrino, então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre os hormônios. O que é um hormônio? O hormônio é uma substância que pode ser natureza lipídica, pode ser proteica, tá? Pode ser um aminoácido, ok? É produzido em uma célula e atua em uma célula-alvo, como o caso do desenho aqui. A célula amarela é a célula secretora, produz o hormônio em azul, que cai na corrente sanguínea, percorre o sangue, não interagindo com essas células, por exemplo, mesmo passando por elas, mas ela vai interagir especificamente com células que têm o quê? Receptores de membrana. Então esses receptores são a chave que vão ligar com os hormônios. Se por acaso o indivíduo tiver hormônio, mas não tiver a chave, ele não responde, que é o que acontece, por exemplo, em alguns casos de diabetes, tá? Então mesmo tendo o hormônio, você não consegue responder a esse hormônio, certo? Nós temos aqui as principais glândulas endócrinas do nosso corpo. A hipófise ali em cima, a tireoide, a glândula suprarrenal, o pâncreas, os testículos e os ovários. Além disso, atrás da glândula tireoide, nós temos 4 pequenas glândulas do tamanho de um grão de ervilha, chamadas de paratireoides, tá? Que também tem sua função importante. Eu vou tentar resumir, tá, gente? Ó, fique bem claro, vou resumir essa aula de endócrino, porque endócrino é coisa para 3 horas de aula, como nós tivemos no extensivo. Então, se você quiser voltar lá na aula do extensivo, na parte de endócrino, e revisar com detalhes cada um das glândulas e dos hormônios, faça isso, tá? Eu vou mostrar para vocês o que é principal de cada glândula aqui. Então, por exemplo, começando com a hipófise. A hipófise é a primeira, tá? A hipófise ela tem uma ligação direta com uma região do sistema nervoso chamada hipotálamo, ok? Por isso eu vou dividir a hipófise em duas. Eu vou dividir em adenohipófise e vou dividi-la também em neurohipófise. Neurohipófise. Tá? Essa neurohipófise, gente, ela tem uma ligação direta com o hipotálamo, como eu acabei de comentar. Hipotálamo, certo? Então o que acontece? Ah, tem um monte de hormônio aqui, ó. Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 hormônios, tá? Como é que eu vou lembrar de tudo isso? Vou tentar mostrar para vocês o que eu fiz para lembrar disso, tá? Bom, se tem 9, é difícil eu lembrar dos 9. Mas e se eu lembrar só de 2? Ah, 2 é mais fácil, né, do que 9. Então lembra só de 2. Lembra os 2 da neurohipófise, ou melhor, do hipotálamo, que é o ADH ou vasopressina e também a ocitocina.
ok? ADH, como a gente já comentou, é hormônio antidiurético, aquele hormônio que é liberado pelo hipotálamo, é produzido e liberado pela neurohipófise e vai atuar lá nos rins absorvendo água, ó, elevando a quantidade de água, elevando a pressão arterial, por isso que é vasopressina. Se a gente tiver muita água no sangue, eu bloqueio o ADH e eu faço muito xixi. Se eu tomar álcool, eu bloqueio a ADH e faço muito xixi, consequentemente eu vou ter mais dor de cabeça, eu vou ter uma ressaca. Já a ocitocina é o hormônio do parto, é o hormônio que causa contrações uterinas, que tenta expulsar o bebê, e depois que a mulher deu à luz, que ela vai amamentar, é o hormônio que promove a ejeção do leite, não é a produção do leite, e sim a ejeção. No homem não tem uma função conhecida, mas a ocitocina pode estar ligada ao afeto, ao amor, tá? Ao amor fraterno, ao amor maternal, ao amor de homem e mulher, tá? Essa parte afetiva. Homens mais afetivos, mais carinhosos, geralmente têm mais ocitocinas do que aqueles homens mais brucutus, tá? Não é uma regra isso, tá, gente? Que fique bem claro, mas alguns estudos apontam para isso. Só isso. Ponto. Ah, mas o resto? O resto é aqui. Qual é o resto? Então, o resto nós temos, ó. Eu vou pular esse hormônio aqui, depois eu falo sobre ele, ok? Eu tenho ACTH. ACTH é o hormônio trófico do córtex da glândula adrenal, tá? É o hormônio trófico do córtex da glândula adrenal que vai liberar mais uma série de hormônios. Eu tenho o TSH, que é o hormônio que vai estimular a glândula tireoide, certo? Que vai liberar os seus hormônios. Eu tenho o GH, que é o hormônio do crescimento, tá? É o somatotrofina, o hormônio do crescimento. Somatotrofina, o GH. Eu tenho a prolactina. Esse sim é o hormônio da produção do leite e não da ejeção, tá? É o hormônio que a mulher produz quando ela está grávida e principalmente no final da gestação. E eu tenho o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Ele vai estimular a gametogênese. No caso da mulher, vai estimular a produção do folículo ovariano. No caso do homem, vai estimular a produção de espermatozoides. E eu tenho ainda o LH. O LH é o hormônio luteinizante, que vai formar o corpo lúteo. Luteinizante. No homem, tá, gente? No homem chama-se ICSH, que é o hormônio estimulante das células intersticiais responsável pela produção de testosterona. É esse hormônio aqui chamado de ICSH, que na verdade é o LH, mas muda do nome. Faltou esse aqui. Esse MSH é o chamado hormônio melanotrófico. Ele vai produzir melanócitos. Hormônio estimulante dos melanócitos da pele, tá? Mas assim, alguns dizem que, na verdade, quem produz esse MSH é a parte intermediária da hipófise. Você tem a hipófise anterior, ou a adenopófise, que produz esses 8 hormônios, na verdade 6 hormônios. Você tem a parte posterior, que é a neurohipófise, que é ligada ao hipotálamo, que produz 2 hormônios. E você tem a hipófise mediana, intermediária, que produziria esse MSH, que seria o hormônio estimulante dos melanócitos. Por isso que geralmente uma criança nasce com cabelos claros e olhos claros e depois eles escurecem. Mas o contrário geralmente não acontece, né? O olho muito escuro e depois ficar azul. Isso é muito raro acontecer, mas o contrário pode acontecer, tá? Então esses são os principais hormônios que nós estudamos na hipófise. Aqui a localização da hipófise na região do seu encéfalo, tá? Numa linha imaginária que fica entre os olhos e essa fonte lateral aqui. Se eu colocar os dois lá dentro, encontrar essas coordenadas, eu vou encontrar o local exato da hipófise ali, ok? Aqui nós ainda temos, ó, tá vendo? Neurohipófise, adenopófise, neurohipófise e essa região mediana que seria a pars intermedialis, responsável pela produção do MSH, que seria o hormônio dos melanócitos, tá? Aqui a questão da ocitocina,
a mulher liberando ocitocina conforme ela vai amamentando, então precisa ter uma série de situações que favoreça isso. Ela tem que estar, né, o olhar da criança, a satisfação da criança mamando, o amor materno ali liberando ocitocina, tá? Se ela tiver, por exemplo, ansiedade, dor, alguma dúvida, depressão, tudo isso pode influenciar na liberação de ocitocina e isso pode influenciar na amamentação dela também, tá? Então não se esqueça disso. Aí nós temos aqui a parte do ADH, que eu já comentei, e aqui da tireoide, tá? Vamos lembrar da tireoide? Eu vou apagar aqui, se você já copiou. Se você não copiou, né, dá a volta e a imagem, dá o pause, que vídeo online é legal isso aí, né, pessoal? Você pode parar, copiar e seguir, né? Aí você tem aqui, ó, a tireoide. A tireoide nós vamos ter a produção do hormônio T3 e T4. Esses T3 e T4 eles têm a ver com o metabolismo. Tá? Então ele vai atuar no crescimento, ele vai atuar no metabolismo dos carboidratos, certo? Ele vai atuar até no desenvolvimento do sistema nervoso, uma série de situações. T3 e T4 são fundamentais para acelerar e desacelerar o corpo. Tá? Tanto que qualquer deficiência de T3 e T4 na infância pode gerar um problema chamado de cretinismo. Cretinismo, que é um retardo no desenvolvimento físico e mental também, tá? Devido à falta desses hormônios T3 e T4. Aí nós temos ainda o hormônio chamado de calcitonina. A calcitonina ela regula o metabolismo de cálcio no sangue. Eu vou fazer a comparação com o paratormônio. Metabolismo de cálcio. Cálcio no sangue, tá? Calcitonina na tireoide também, beleza? O que nós temos ali? Vamos ver. Temos aqui, ó, a composição de um aminoácido chamado de tirosina. Tá? É um aminoácido essencial, na verdade é natural, ele é produzido a partir da fenilalanina e aí forma tiroxina, que é o T4, e forma triiodotironina, que é o T3, ok? E esse aqui é um adulto, um adolescente, sei lá, não sei a idade dele, mas não é uma criança, mas ele tem cretinismo e tem a aparência de uma criança, tá? Papel importante na homeostase. Então, o que faz? Se alguém te perguntar, o que T3 e T4 faz? Controla a pressão arterial, controla o ritmo cardíaco, controla o tônus muscular, as funções sexuais, controla também o metabolismo e o desenvolvimento nervoso, por exemplo, tá? Por isso que você tem uma série de sequelas caso não haja a produção de hormônios na infância. Aqui nós temos um feedback muito comum, muito famoso, que vai regular o funcionamento da hipófise, tá? Que é a liberação do chamado TSH, lá pela adenipófise. O TSH estimula a produção de T3 e T4. Quando a produção de T3 e T4 está em alta, eles inibem o TSH, então o TSH cai. Quando o TSH cai, T3 e T4 cai também. Quando ele estiver em baixa, começa a produção de TSH de novo. Então, é uma oscilação que ocorre para fazer esse controle chamado de feedback. Então, muitas glândulas atuam dessa forma. Se tiver errado esse feedback, gente, pode ter tanto hipertiroidismo, que é uma hiperfunção, hipertrabalho da tireoide, como hipotiroidismo, que é quando ela está preguiçosa e ela não está trabalhando, tá bom? Aqui, quando eu tiver um hipertiroidismo, eu tenho que lembrar o quê? Pensa no carro acelerando. Acelera o carro, você vai ter taquicardia, coração acelerado, você vai ter sudorese, muito calor, você vai ter insônia, você vai perder peso, você está acelerado, vai perder peso, vai ficar irritado e pode ter o bócio, chamado bócio exoftálmico, que é quando os olhos saltam das órbitas, tá? Isso não é por carência de iodo, é por um excesso hormonal, um trabalho da tireoide em excesso, pode ser um excesso de TSH, por exemplo, tá? Contrariamente, eu posso ter o contrário, a hipofunção. O que é hipofunção? Eu posso ter uma pouca produção de hormônio. Então, o que vai acontecer? Pensa no carro, né, frio. Vai estar lento, o coração vai bater devagar, vai ter muito sono, vai ter muito frio, vai ter preguiça, vai ganhar peso. E vai ter esse tipo de bócio aqui chamado bócio
carencial, que é o bócio por falta de iodo, por exemplo, tá? Por isso que é importante o iodo estar presente na alimentação de todo mundo, tá bom? E aí, eu vou encerrar essa aula hoje, tá? Eu vou fazer essa questão que fala do Enem, e eu vou encerrar a aula de hormônio aqui. Ah, mas falta bastante. Falta, mas eu vou dividir em duas partes. Eu vou continuar a parte endócrino na aula que vem, tá bom? Porque é um sistema muito longo e para a aula não ficar cansativa para vocês, eu vou dividir ela aqui, tá bom? Então vamos fazer essa última questão para que a gente possa finalizar a nossa aula. Então, Enem 2017. A radioterapia é uma especialidade médica utilizada para o tratamento de diversos tipos de câncer. Uma das radioterapias utilizadas atualmente é a terapia de base de iodo radioativo. Nessa, o paciente ingere uma pílula contendo iodo radioativo que migra para a corrente sanguínea e circula pelo organismo até ser absorvido pelo órgão-alvo, onde age nas células tumorais, destruindo-as e impedindo a proliferação do câncer para outras regiões do corpo. Ficou muito fácil, né, gente? Depois a gente ter essa revisão rápida aqui. O iodo ele vai participar diretamente da formação do T3 e T4, que são hormônios da tireoide. Então, por isso que o iodo vai ser absorvido pela tireoide. E por isso que a célula-alvo aqui é a letra B, tireoide, e não as outras glândulas. É claro que eu acabei de fazer a revisão, fica muito mais fácil, mas pensa, você sentado lá, fazendo a prova, depois de tudo estudado, às vezes complica um pouco. Por isso que é importante a gente revisar, e esse ponto, quando falar de iodo, você vai lembrar de tireoide e não vai errar mais. Beleza? Pessoal, vou encerrar por hoje. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês aí do outro lado, por ter assistido essa aula. Qualquer coisa me mandem dúvidas, estou à disposição. Semana que vem continuaremos a falar de fisiologia humana com o término, de endócrino e os sistemas que faltam ainda. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.